Você já parou para pensar no céu estrelado e infinito e em que segredos ele pode segurar? Cada uma dessas estrelas distantes é como uma luz do passado, contando uma história que tem bilhões de anos. Imagine, no silêncio do espaço, os gigantes nascem, iluminando as galáxias com a luz. E o final deles se torna o começo de uma nova vida. O que acontece com eles? Suas estrelas cintilantes são a chave para entender a própria estrutura do universo. Eles são os que criam todos os elementos que compõem os planetas, e estamos com você no ciclo de vida deles. Isso é mais do que uma série de estágios, é uma jornada emocionante cheia de drama, grandeza e beleza. Toda estrela segue um caminho tão único quanto uma impressão digital, mas surpreendentemente natural. Hoje, vamos dar uma olhada no ciclo de vida das estrelas, incluindo suas jovens formativas e fases maduras, e como elas finalmente completam sua jornada, deixando para trás restos incríveis. Vamos mergulhar no mundo fascinante da formação de estrelas e na incrível química do universo. Qual é o propósito de nossa existência? Vamos descobrir. Despeje uma xícara de chá quente, fique confortável e vamos começar. Imagine que você está longe, longe no espaço profundo, longe da Terra. Imagine isto, não há som e quase nenhuma luz. Mas, no meio deste silêncio, existem esses lugares incríveis chamados nebulas. Essas são nuvens gigantes de gás e poeira, como berços cósmicos onde novas estrelas nascem. Nessas nuvens, existem muitos sistemas de poeira e estrela. Agora, vamos imaginar uma das nebulas mais famosas em mistério. A nebulosa Eagle está localizada a cerca de 65 anos-luz de distância. Isso pode parecer um longo caminho, mas é realmente muito próximo quando você pensa em quão grande é o espaço. Você pode até ver em fotos tiradas com telescópios. Parece uma propagação gigante de asas, como uma águia pronta para espalhar suas asas. São cerca de 30 anos-luz, o que é enorme. Se pudéssemos vê-lo com nossos próprios olhos, ele levaria a maior parte do céu. No coração da nebulosa da Águia, há uma vibrante dança de estrelas nascendo. Essa nuvem de gás e poeira é um local de admiração, onde o calor das estrelas é como um abraço caloroso. A nebulosa Serpente de Oshri-Yami é um local de beleza e energia, e seu brilho acrescenta um toque especial às nuvens. Você já viu a bela gama de tons vermelhos e roxos no céu? É um fenômeno causado pelo processo misterioso que as estrelas emitem radiação ultravioleta, o que faz com que o hidrogênio na nebulosa brilhe. Outra nebulosa que os astrônomos acham particularmente cativante é a nebulosa de Touro. Está localizado muito mais próximo, a apenas 1.000 anos-luz de distância, tornando facilmente visível para nós aqui na Terra. Anos da Terra em seu centro, também existem processos rápidos de formação de estrelas, e é incrível pensar que você pode até observá-los com seus próprios olhos. A nebulosa Órion é um dos lugares mais brilhantes do céu. Ele contém um grande número de estrelas jovens, entre as quais uma das estrelas mais brilhantes conhecidas. Na nebulosa Órion, você pode ver não apenas tons vermelhos, mas também azul e verde. Essas cores são formadas devido à presença de outros elementos, como oxigênio e nitrogênio. Esse fenômeno notável é explicado pelo fato de que diferentes elementos químicos emitem luz em diferentes comprimentos de onda quando são excitados. Quando olhamos para a nebulosa Órion, somos tratados com uma bela visão, uma tapeçaria vibrante de pontos coloridos de luz que criam a impressão de um mural cósmico brilhante. Mas a maior e mais brilhante nebulosa do nosso espaço mais próxima é a nebulosa Tarântula, localizada na grande galáxia de nuvens de Magellanic. Fica a cerca de 16 anos-luz de distância, tornando um laboratório espacial real. As estrelas nascem aqui milhares de vezes mais massivas e brilhantes que o nosso Sol. A nebulosa Tarântula recebeu esse nome porque parece uma aranha gigante com as pernas estendidas da nebulosa são como os braços de uma nuvem gigante. Coto se estende, e por dentro é um grande número de estrelas jovens e massivas. Muitas dessas estrelas são tão quentes que emitem uma quantidade incrível de energia, aquecendo o gás circundante em milhões de graus e criando um brilho brilhante. As cores da nebulosa Tarântula são ainda mais saturadas do que em outras nebulosas, com uma predominância de azul brilhante e roxo. Essas cores vêm da presença de oxigênio e outros elementos no gás que reagem. A nebulosa Tarântula é um lugar tão intrigante, não é? Não é apenas um rosto bonito, é um lugar real onde Sasta, RS e sistemas planetários podem aparecer e evoluir com o tempo. Existem milhares deles, e eles são tão grandes que só estarão por alguns milhões de anos. É como um piscar de olhos no grande esquema do universo.
Essas estrelas são tão poderosas que emitem tanta energia que podem eventualmente se transformar em supernovas, que são essas explosões gigantes que destroem as estrelas. Mas, ao mesmo tempo, eles criam novos elementos. Você sabe, é incrível pensar que essas nebulosas poderiam ser a base para futuros planetas e vida. Cada um é como uma partícula viva e mudando no universo onde nascem estrelas. Toda vez que uma nova estrela nasce, é como se o futuro de nossa galáxia estivesse sendo criado. É como se essas nebulosas fossem suas próprias fábricas, produzindo luz e energia. E mesmo que estejam muito longe, centenas e milhares de anos-luz de distância, ainda podemos vê-los e estudá-los. É como uma janela para o universo e como funciona. Pense em quão bonito o cosmos aparecerá no futuro. Quando olhamos para as nebulosas cósmicas, elas parecem calmas e majestosas, como flutuar pelas nuvens espaciais. Mas essas nuvens não são apenas bonitas, eles escondem os processos que levam à criação de estrelas e planetas. Os estágios de LC nesse processo são chamados de colapso gravitacional. Este é o momento em que nuvens de gás e poeira começam a encolher sob sua própria gravidade, transformando o caos em ordem e criando estrelas. No início da nebulosa, parece uma enorme nuvem de gás, quase interminável. Você já se perguntou onde a Ato está localizada? Bem, imagine o seguinte: somos moléculas de hidrogênio e poeira flutuando no vazio, colidindo entre si, mudando sua posição e velocidade. Essas moléculas se movem caoticamente, mas o tempo todo obedecem a uma força invisível que está por toda parte: gravidade. A gravidade é a força que age entre todos os objetos do universo. É a base de tudo. Se dois objetos têm massa, a atração ocorre entre eles, mesmo que sejam muito pequenos. Por exemplo, a atração mútua entre os átomos de hidrogênio será fraca, mas ainda existirá. No espaço, há um pouco de espaço vazio onde a atmosfera e outras forças não chegam. A gravidade é realmente importante aqui. Quando você chega a uma certa parte da nebulosa, o gás e a poeira começam a se agrupar mais, e a gravidade começa a puxá-lo. Imagine o seguinte: você está voando por uma nuvem gigante de gás, tudo se movendo por conta própria. Mas então, do nada, as coisas começam a se espremer um pouco, como quando as moléculas se esbarram ou quando uma explosão de supernova atinge. E é aí que as partículas de gás começam a se esmagar. Ei, você já pensou em como a gravidade funciona? Bem, é incrível. Primeiro, a gravidade começa a ficar mais forte e as partículas começam a se atrair, chegando cada vez mais perto. Então, quando uma pedra é jogada na água, as ondas refletidas na pedra aumentam com o tempo. Assim, as partículas começam a se reunir e a atração gravitacional fica cada vez mais forte. Eles começam a acelerar em direção ao centro. É isso que chamamos de colapso gravitacional. É um processo que acontece lentamente, ao longo de milhões de anos. É como uma dança, com partículas colidindo e transferindo energia a uma outra medida que a pressão e a temperatura aumentam. Então, como resultado desse gás se tornando cada vez mais denso dentro da nuvem, a temperatura começa a aumentar ainda mais rapidamente. Imagine que você reduz a temperatura aumenta e a bola começa a aquecer. O mesmo acontece aqui. Quanto mais partículas são compactadas, mais energia é liberada na forma de calor no centro. Na nuvem, a temperatura pode atingir vários milhões de graus. Esse processo causa a formação de uma região central e quente que eventualmente se transforma em um protostar. Mas não é apenas uma nuvem de gás, é uma espécie de estrela do bebê que ainda não pode brilhar tão bem quanto uma estrela madura, mas já está começando a ganhar força. O processo de compressão continua a aumentar quando, no coração da região, os átomos de hidrogênio se juntam para formar elementos mais pesados, e a estrela começa a brilhar. A essa altura, ele já começou a emitir luz e calor, e uma nuvem escura se transformou em uma bola luminosa. Esse processo de colapso gravitacional pode durar milhões de anos, mas algo realmente notável acontece. Eventualmente, quando a estrela for formar, ficará tão brilhante que sua energia começará a afetar a nuvem circundante, fazendo com que ela se disperse. O gás e a poeira que permanecem começarão a se mover em diferentes direções. Em algum momento, tudo isso pode formar planetas, asteroides ou até novas estrelas em outras partes da nuvem. Assim, colapso gravitacional. Isso é mais do que apenas a compressão do gás. É o começo de um ciclo que leva à criação de novos mundos. É um processo em que nada se perde, tudo é transformado e algo novo aparece. Esse processo é a base para criar não apenas estrelas, mas também todos os planetas, satélites e talvez até a vida.
É uma dança de bilhões de partículas, gravidade e sua incrível influência na estrutura do universo. Então, do vazio e do caos, da nebulosa, a luz aparece. Este é o começo da estrela. É o começo de um novo estágio na evolução da estrela após o início do colapso gravitacional. No coração da nuvem de gás e poeira, os blocos de construção de nosso universo se uniram, formando uma nova estrela. Essa estrela incipiente, ainda em seus estágios iniciais, é como uma estrela do bebê, com muitas das características que conhecemos e amamos, como alta temperatura, densidade e brilho. Embora seja muito mais fraco do que as estrelas maduras que estamos acostumados, um protostar é uma estrela jovem, apenas começando sua jornada. É como uma pequena estrela, ainda em sua infância, se preparando para brilhar intensamente. À medida que cresce, continua a reunir a matéria, construindo seu núcleo e se preparando para o seu grande lançamento. No caso de um colapso gravitacional, a gravidade ainda está lá, atraindo novas partículas. Isso continua até que as condições no centro do protostar estejam adequadas para o início da fusão termonuclear. Mas mesmo antes do início dessas reações, o protostar já está mostrando alguns recursos realmente interessantes. Por exemplo, começa a brilhar, embora não tão intensamente quanto antes. Uma estrela madura é uma visão bonita de se ver. A luminosidade de um protostar vem do gás e da poeira que estão compactando em seu centro. Eles emitem uma quantidade significativa de energia, mas essa energia ainda não está convertida em luz. Esse processo acontece em estrelas maduras. Está tudo graças à gravidade. A compressão da energia liberada neste caso aquece o gás em vários milhares de graus, o que faz com que o protostar emite luz na região infravermelha do espectro. E é um dos objetos do protostar. Nesse estágio, a temperatura no centro do protostar pode atingir vários milhões de graus. No entanto, para iniciar a fusão termonuclear completa o processo no qual o hidrogênio é convertido em hélio, liberando energia é necessário que a temperatura no centro da estrela suba para pelo menos DO. A temperatura na concha externa pode ser de cerca de 3 anos, embora seja muito mais fria que a temperatura no centro. Ainda é um fino 4 graus Celsius, mas isso é adequado para o protostar começar a brilhar com sua própria luz. Isso cria uma espécie de equilíbrio balançado quando uma estrela continua crescendo e construindo missa, mas seu brilho permanece certo. A energia que é produzida no coração do protostar não fica dentro, ele se dirige para a superfície e as partículas de gás começam a relaxar à medida que aumentam. Isso faz uma dança especial de gás quente nos protostares. As partículas aumentam para as camadas superiores, e as mais frias caem, criando um tipo de ciclo dentro do protostar. Durante esse período, as minúsculas estrelas, chamadas protostars, podem se formar na parte externa dos discos. Os discos são compostos de um aglomerado de gás e poeira que gira em torno do centro da estrela. Esses discos podem ser densos o suficiente para que, depois de milhões de anos, começam a formar planetas com planetas gigantes. Em alguns casos, os discos são tão grandes que se tornam uma fonte de energia, como no caso do nosso sistema solar. Nuvens. Isso levou à formação dos planetas, asteroides e cometas. Mas a coisa mais importante a lembrar é que, durante todo esse processo, o protostar ainda estava em andamento. Mesmo que já esteja emitindo luz e calor, ele não brilhará realmente até que a temperatura em seu coração atinja o nível certo para iniciar a fusão termonuclear. Isso pode levar milhões de anos, e só então se tornará uma estrela real como o Sol, iluminando bilhões de anos. Seu brilho é sempre em constante mudança, o que é totalmente normal. Ainda está se acostumando a ser uma estrela, para que sua luminosidade possa subir ou descer, pois encontra seu ritmo. Essas pequenas flutuações são apenas parte do processo de cultivo e absorção de gás. Ainda há alguma absorção de matéria ativa, da nuvem circundante, que está ajudando a crescer. Quando a termonuclear no coração da prosa, as reações param de crescer e contrair e sua pressão e temperatura internas atingem um estado estacionário. Nesse ponto, o núcleo da estrela começa a se estabilizar, e a fusão termonuclear de hidrogênio em hélio fornece uma vida longa para a estrela, durante a qual emite constantemente luz e calor. Então, um protostar é como uma pequena estrela que está apenas começando. Não é apenas uma estrela básica, mas um estágio especial em sua vida. Este estágio pode durar milhões de anos. Durante esse período, a estrela fica mais forte e quente para se tornar uma fonte de luz e energia para tudo ao seu redor. Depois de um tempo, continua crescendo, e cada etapa o aproxima de se tornar uma estrela completa. A fusão termonuclear é estendida para a maior parte de sua vida.
A estrela parece estar na Era de Ouro, um período estável e brilhante que os cientistas chamam de sequência principal. Este é o momento em que a estrela atinge um equilíbrio entre a gravidade, que tende a comprimir-la, e a energia nasce em seus intestinos, quebrando a atmosfera. Isso faz da estrela um verdadeiro farol do universo. No coração da estrela, uma dança bonita e intrincada da magia cósmica se desenrola. É como se a temperatura subisse a um impressionante 15 milhões de graus Celsius, e a pressão é tão imensa que mesmo os átomos de hidrogênio, geralmente em paz, começam a dançar um com o outro. Quando esses elementos se juntam, ocorre um evento espetacular de fusão, liberando uma imensa quantidade de energia. Imagine, a cada segundo, o Sol queima milhões de toneladas de hidrogênio, e toda essa energia incrível se transforma na luz e no calor que sentimos na Terra. O núcleo inicia sua longa viagem à superfície da estrela. Mas isso não é uma caminhada no parque. Dentro da estrela, as luzes entram em átomos de gás e depois se afastam novamente. Essa dança louca de fótons pode continuar por milhares ou até milhões de anos antes que a luz finalmente chegue às camadas externas. Quando a energia chega a essas camadas, ela entra em uma zona onde grandes quantidades de plasma começam a ferver. Imagine riachos gigantes de quentes. Você já se perguntou sobre o gás que se eleva, esfria e depois retorna à atmosfera como um eterno oceano fervente na superfície da estrela? A fotosfera parece suave e brilhante, não é? Mas se pudéssemos nos aproximar, veríamos granulações, milhões de pequenas células semelhantes a manchas solares, cada um do tamanho de uma grande cidade. A temperatura aqui flutua, dependendo da massa da estrela. O Sol tem uma temperatura de quase 5.500 graus Celsius, mas gigantes azuis maciços podem atingir 30.000 graus Celsius. O Sol é a nossa estrela mais próxima e é um ótimo exemplo de como as estrelas funcionam na sequência principal. Ao estudá-lo, podemos entender como os processos que ocorrem em qualquer estrela desse tipo desde o nascimento até o momento em que esgota suas reservas de combustível. Vamos dar uma olhada em como o Sol funciona em diferentes níveis após a energia. Fóton by fóton, as folhas do Sol são libertadas gentilmente do centro. Enquanto viajam pelas camadas, eles se encontram a caminho da superfície. Dentro do Sol, existem duas zonas principais, a zona de radiação e a zona de convecção. Na zona de radiação, a energia se move na forma de fótons. No entanto, o caminho desses fótons é longo. Os fótons solares, nascidos no centro, colidem com átomos nessa camada mudam de direção, o que é bastante interessante. Quando essas colisões acontecem, é como se o fóton decide trocar sua rota, tornando seu caminho totalmente aleatório. Isso significa que a energia que está deixando o núcleo pode viajar por essa zona, que representa cerca de 70% do raio total do Sol. E quando a energia atinge as camadas superiores, ela cai na zona de convecção. Nesta zona, vemos a bela dança da matéria enquanto ela se mistura e se move. O gás quente sobe, enquanto o gás resfriado cai, criando uma circulação suave que nos lembra a água fervente em uma panela. O movimento desses gases quentes transfere energia para a superfície, criando essas granulações encantadoras ou pequenas bolhas na fotosfera. Quando a energia atinge a fotosfera, é a superfície visível do Sol. É irradiado no espaço. A fotosfera é a camada na qual a luz se torna visível para nós. A temperatura da fotosfera é de cerca de 5.500 graus Celsius. Esta é a temperatura na qual o Sol começa a emitir luz visível. A superfície do Sol não é suave, mas coberta de grânulos são essas pequenas bolhas de plasma quente que se elevam e se refrescem. Eles podem ficar tão grandes quanto várias centenas de quilômetros de diâmetro. Eles têm uma estrutura especial que lhes dá sua textura característica, que podemos ver nas fotos do Sol. Os grânulos são tão quentes, cerca de 6.000 graus Fahrenheit. Eles flutuam em uma concha mais fria que fica a cerca de 4.500 graus Fahrenheit. O Sol é uma estrela bastante interessante. Seu campo magnético é como um ímã poderoso dentro da estrela e cria algumas coisas legais. Existem essas partículas que se movem e fazem esses pontos magnéticos. Às vezes, esses pontos ficam realmente ativos, e a estrela deixa escapar uma grande explosão de energia. É como um local suculento em um pedaço de fruta, um pouco do núcleo do Sol fica um pouco mais quente do que o normal. Esses pontos parecem um pouco escuros, quase como um pouco do Sol está dormindo. Como estão mais frios que o resto da superfície do Sol, as manchas solares podem parecer vários milhares de graus mais frios que as áreas circundantes. As explosões solares são explosões de energia que ocorrem devido a flutuações de temperatura.
Essas explosões podem ejetar grandes quantidades de plasma e energia magnética no espaço e afetar o campo magnético. Os sistemas de comunicação de rádio e navegação na Terra também são afetados por explosões solares, que podem atrapalhar sua operação. Mas as ejeções de massa coronal são ainda mais poderosas. Eles enviam enormes nuvens de plasma que consistem em elétrons e íons para o espaço. Essas emissões podem atingir bilhões de toneladas de matéria e acelerar para velocidades próximas à velocidade da luz. O Sol é um grande negócio. Tem muita energia e vem de reações que acontecem profundamente dentro dela. Os cientistas podem descobrir alguns dos segredos do Sol, medindo quão brilhante é. Eles podem até calcular sua massa e outros detalhes importantes. O Sol fica a cerca de 5.500 graus na superfície, mas a temperatura em sua atmosfera é inferior a 500 graus Celsius. Sua coroa, que é a região mais externa da atmosfera, pode atingir vários milhões de graus. É incrível que a parte externa da estrela seja mais quente que sua superfície. Este é um dos mistérios da astrofísica. Uma das teorias sugere que a alta temperatura é fascinante pensar em como a corona pode estar conectada ao magnetismo, pois parece ser uma grande parte do que mantém a crosta quente. O Sol está forte há cerca de 4 bilhões de anos, e espera-se que continue brilhando por mais 5 bilhões. Durante esse período, está convertendo hidrogênio em hélio, que é um processo que libera uma enorme quantidade de energia que podemos aproveitar para nosso benefício, incluindo o apoio a toda a vida na Terra. Música. Quando isso acontecer, ele começará a se transformar em um gigante vermelho. Durante esse processo, seu tamanho aumentará significativamente, pois absorve os planetas mais próximos, incluindo Mercúrio e Vênus. Esta é a extremidade inevitável de uma estrela na sequência principal. Mas não se preocupe, apesar da inevitabilidade de seu envelhecimento, o Sol continua a sustentar a vida na Terra. A vida na Terra, o calor e as estrelas são partes realmente importantes do Sistema Solar. Podemos explorar outras estrelas em nossa galáxia comparando seus ciclos de vida com o ciclo de vida do nosso Sol. Agora que estudamos o ciclo de vida do nosso Sol, vamos prestar atenção em como ele se encaixa no contexto mais amplo do universo, entre outras estrelas. O Sol é apenas uma das muitas estrelas do universo. Existem diferentes tipos de estrelas na galáxia, e cada tipo tem suas próprias características determinadas por sua massa, temperatura e outras características importantes. Nesta parte, vamos dar uma olhada detalhada em nossa galáxia ao lar de uma variedade de estrelas, desde as estrelas gigantes, gostosas e azuis que brilham intensamente até os anãs vermelhos mais silenciosos que são menos intensos. Vamos dar uma olhada no tamanho, brilho e comportamento. Um dos tipos mais impressionantes de estrelas é o gigante e o superágio. Essas estrelas podem ser dezenas ou até centenas de vezes maiores em tamanho do que o nosso Sol. Apesar de seu tamanho enorme, essas estrelas são realmente inspiradoras. Veja Aldebaran, por exemplo. É um gigante vermelho no constelação de Touro. Se Aldebaran fosse o Sol, suas camadas externas cobriam a órbita da Terra. Seu brilho seria milhares de vezes mais intenso que o do Sol, e sua temperatura da superfície seria um arco de 4.000 graus. A temperatura é muito menor do que o que irradia. Há um sinal vermelho, mas também há gigantes azuis. Eles não são tão grandes quanto os vermelhos, mas ainda são muito grandes. Essas estrelas podem ser 50 vezes mais massivas que o nosso Sol e 50 vezes mais brilhante. Eles podem atingir temperaturas entre 20.000 e 30.000 graus Fahrenheit. Eles são muito quentes e emitem luz azul. Mas mesmo que sejam brilhantes, os gigantes azuis ainda são estrelas muito brilhantes. Você já ouviu falar de uma estrela azul? É um tipo de estrela que é brilhante e quente. Essas estrelas são algumas das coisas mais incríveis do nosso universo. Eles têm uma massa entre 10 e 50 vezes a massa do Sol. E a temperatura da superfície pode atingir entre 20 e 50 vezes a temperatura da superfície do Sol. Essas estrelas têm um ciclo de vida muito curto, porque usam seu combustível tão rapidamente. Eles vivem por apenas alguns milhões de anos, o que é um período muito curto para as estrelas. Estrelas azuis ou gigantes azuis são algumas das estrelas mais brilhantes e mais quentes do nosso universo. Essas estrelas têm uma massa entre 10 e 50 vezes maior que a massa do Sol. A temperatura da superfície pode variar de 20 a 30. De que você sabe que as estrelas azuis são diferentes do nosso Sol? Eles são tão quentes, como 000 graus Celsius, que é várias vezes a temperatura do Sol. Devido à sua alta temperatura, eles emitem luz azul.
Você já viu um brilho amarelado no céu noturno? Essa é a luz de uma estrela gigante azul, como Regulus em Leo. É a estrela mais brilhante naquela área do céu e é realmente várias vezes mais brilhante que o nosso próprio Sol. Os gigantes azuis têm vida curta, com um ciclo de vida que pode durar apenas alguns milhões de anos. Isso ocorre porque eles usam seu combustível muito mais rápido que as estrelas massivas. Estrelas, nossas luzes orientadoras no céu noturno, têm um ciclo de vida que é tão grandioso quanto o próprio universo. Quando esses seres celestes ficam sem combustível, eles começam a se expandir e se transformar em gigantes vermelhos. Quando chegam ao fim de suas vidas, essas estrelas explodiram em supernovas magníficas, deixando para trás estrelas de nêutrons ou buracos negros. Um dos tipos mais comuns de estrelas em nossa galáxia é a anã vermelha. Essas estrelas são tão numerosas que representam cerca de 70% de todas as estrelas em nossa galáxia. Esses caras pequenos são estrelas que são um pouco menores que o nosso Sol, e são tão sombrias que são quase como um brilho suave. Sua superfície é uma fria de 3 a 4 mil graus Celsius, o que os faz parecer todos vermelhos e aconchegantes. Embora sejam bem discretos, as anãs vermelhas são super importantes para a ciência, porque têm ciclos de vida que podem durar trilhões de anos, o que é muito mais tempo do que as estrelas mais massivas. Eles não são fáceis de identificar com os olhos, mas estão lá fora, vivendo suas longas vidas. Alguns deles estão por perto por bilhões de anos. Acredite ou não, existem estrelas por aí que têm 100 trilhões de anos. Isso é muito mais longo do que nosso sistema solar e estrelas como o nosso Sol. Um dos exemplos mais brilhantes de uma anã vermelha é o Próxima Centauri, o mais próximo. É muito perto, apenas 4,5 anos-luz de distância. Mas mesmo que esteja tão perto, sua luz é muito fraca para ver com os olhos. O tamanho e o brilho de uma estrela dependem de sua massa. Essas são coisas importantes a saber porque determinam como a estrela se desenvolverá no futuro. Por exemplo, um ZD é mais enorme do que uma estrela menos massiva. Quando eles morrem, os anões brancos saem. O quão brilhante é uma estrela depende de quão quente é e quão grande é. Estrelas maiores, como gigantes e supergigantes, brilham muito mais que as estrelas menores. Isso ocorre porque eles são mais quentes e têm conchas mais amplas. Nosso Sol viverá por cerca de 10 bilhões de anos, o que é uma vida útil média para uma estrela. Mas as estrelas que são muito maiores que o Sol viverão por muito menos, apenas alguns milhões de anos. Estrelas menores podem viver muito mais. Trilhões de anos atrás, tivemos a oportunidade de explorar a vida do WDS e seus tipos. Agora, vamos mergulhar no coração da estrela, o processo que lhes permite brilhar. Estamos falando de fusão nuclear, o processo incrível que permite que as estrelas emitem luz e calor. A fusão nuclear é um processo no qual os núcleos atômicos esmagam. Agora, vamos imaginar o que acontece no interior de uma WD, o centro de uma jovem estrela como o nosso Sol. A principal reação de fusão é a conversão de hidrogênio em hélio. Essas reações ocorrem no Sol, é chamado ciclo de próton-próton, e é incrível. Imagine nucléo de hydrogénio, ou protons, collidando entre si. Isso acontece devido à pressão e temperatura no centro de uma estrela. É um processo bastante intenso. Dois prótons se juntam para formar um deuteron, um tipo de hidrogênio com um próton e um nêutron. N. Então, o deuteron se aconchega com outro próton para fazer um isótopo de hélio. Em algum momento, dois isótopos de hélio se reúnem para formar hélio estável e liberar dois prótons. A reação é como uma grande explosão de energia, liberando fótons que se espalham para fora. Esse calor e luz é o que experimentamos como luminosidade, por mais poderosa a conversão do hidrogênio. Eventualmente, o hélio acabará. À medida que as reservas de hidrogênio da estrela são usadas, o processo de fabricação de elementos mais complexos como nitrogênio e oxigênio começa. É o que acontece quando você tem uma estrela que fica sem hidrogênio. A estrela começa a ficar menor por causa de sua própria gravidade, e a temperatura no núcleo sobe. Quando a temperatura atinge cerca de 100 milhões de graus Celsius, o processo de fabricação de carbono e oxigênio nas estrelas começa. Nesse processo, chamamos de ciclo de carbono-nitrogênio. É como uma dança química em que carbono, nitrogênio e outros elementos trabalham juntos para transformar o hidrogênio em hélio. Mas aqui está a parte legal. Esse processo precisa de temperaturas muito mais altas e acontece principalmente em estrelas mais pesadas que o nosso Sol. À medida que uma estrela aumenta, começa a criar elementos ainda mais pesados, como carbono e neon.
O magnésio e o oxigênio já são reações bastante complexas, mas acontecem a temperaturas de cerca de 500 milhões de graus Celsius. As estrelas produzem elementos como silício e enxofre, e outros elementos mais pesados também, mesclando reações termonucleares. Música, temperaturas e pressão podem sintetizar elementos que formam a base de todo o mundo terrestre, como ferro e níquel. Mas o processo de síntese não termina aí. Embora as estrelas possam fazer elementos mais pesados, fazer ferro em uma estrela é um processo especial. Quando a temperatura e a pressão em uma estrela são altas o suficiente, cerca de 2 bilhões de graus Celsius, as reações começam a mudar. É incrível que ferro e níquel sejam elementos com os núcleos mais estáveis. Estrutura. A energia liberada quando o ferro é formado é muito menor que a energia liberada quando elementos mais claros são formados em estrelas. Estrelas com uma massa que é várias vezes maiores que o Sol não pode mais existir depois que o ferro é formado. Isso faz com que uma reação em cadeia de destruição ocorra no centro da estrela. Com o tempo, o ferro se acumula na estrela. No mesmo tempo, leva a uma explosão catastrófica de supernova. Quando uma estrela explode, fica tão quente que pode atingir bilhões de graus. Nesse processo, novos elementos são feitos, incluindo ouro, platina e urânio. Esses elementos enriquecem o cosmos e ajudam a criar novas estrelas e planetas. A vida começa a tomar forma, e até a beleza surge. Agora, vamos dar uma olhada no ato final da jornada de uma estrela. Mesmo que nosso Sol esteja chegando ao fim de sua vida, não será tão dramático quanto o fim de estrelas mais massivas, que explodem em grandes supernovas. Até as minúsculas estrelas têm um ciclo de vida e saem com uma despedida tranquila e bonita. Em vez de flashes grandes e brilhantes, eles se transformam em fontes de objetos cósmicos inspiradores. Esses objetos deixam para trás um legado impressionante que nos surpreenderá e nos inspirará pelas próximas gerações. Quando uma estrela fica sem combustível, as reações termonucleares em seu núcleo param suaves. Essa transição suave, em estrelas pequenas, ou quando a nossa estrela é como um ser vivo. À medida que envelhece, naturalmente libera suas camadas externas no espaço. Esse processo é como uma liberação suave e é acompanhada pelo nascimento de belas e coloridas nuvens de gás, formando a chamada nebulosa planetária. Não se deixe enganar pelo nome. Imagine uma nuvem brilhante de gás e poeira, brilhando enquanto a estrela central continua a brilhar. A nebulosa em si é como uma criatura viva, mudando sua forma e cor. É como um camaleão, adaptando-se aos elementos do ambiente. O vermelho aparece quando é hidrogênio e verde quando é oxigênio. É uma coisa bonita e misteriosa, como um segredo escondido no céu noturno. E que lhes dá uma aparência verdadeiramente cósmica. Sua descoberta foi possível apenas no século X, quando os astrônomos começaram a observar que algumas estrelas em certos estágios da vida começam a se cercar de tais conchas de gás. Embora o nome planetário possa ser confuso, a música reflete a forma da nebulosa, que nos estágios iniciais da observação lembrou os astrônomos dos planetas em um telescópio. Incrível! É o que acontece quando as camadas externas de uma estrela são ejetado, deixando um núcleo que sofre reações termonucleares. Este é o coração de uma reação termonuclear que sofreu tantas mudanças e passou por tantas explosões. Uma anã branca é uma estrela que não queima mais como antes. Todos os seus elementos termonucleares reagem, mas suas forças gravitacionais internas são comprimidas, embora não sejam comprimidas o suficiente para causar uma explosão. Uma anã branca é um objeto bastante interessante no universo. Pode ficar super quente, como dezenas de milhares de graus, mas, apesar disso, não brilha tão brilhante quanto quando era mais jovem. É como uma fênix subindo das cinzas, esfriando e ficando menos luminosa com o tempo. Apesar de suas mudanças, ainda é uma das coisas mais estáveis sobre as quais sabemos. Música. A luz está gradualmente desaparecendo e sua temperatura está caindo para zero absoluto. Pode parecer um pouco triste, mas há algo majestoso sobre como os anões brancos mudam com o tempo. Estas são as estrelas que perdemos. Eles ainda estão conosco no espaço, mas são difíceis de ver. Se pudéssemos, os veríamos como anões brancos. Eles seriam como monumentos no céu, mostrando-nos o passado das estrelas. Quando uma estrela vai em silêncio, deixa para trás traços incríveis. As nebulas planetárias estão cheias de gases e poeira, e brilham intensamente. Eles nos lembram a grandeza passada da estrela. Anões brancos que eram estrelas se tornam obeliscos misteriosos que, eles estão escorregando silenciosamente, mas graciosamente.
Essas não são as palavras de suas vidas, deixando para trás belos traços que durarão muito tempo e lembrarão a todos de sua existência curta, mas brilhante, no vasto universo. Quando uma estrela enorme se aproxima do fim da jornada de sua vida, seu destino se torna majestoso, e uma explosão de supernova é um evento. Mas seu resultado nem sempre é o mesmo. O que resta depois de uma estrela depende de sua massa. Determina se a estrela se torna uma estrela de nêutrons misteriosa ou entra na escuridão, transformando-se em. É um pouco como um buraco negro, mas vamos ver como funciona. Primeiro, precisamos saber que uma estrela enorme é muito maior que o nosso Sol. Pelo menos B é mais enorme. À medida que queima através de suas reservas de combustível em seu núcleo ao longo de sua vida, sintetiza elementos de hidrogênio e hélio. Mas quando atinge o final de seu ciclo de vida, a temperatura profundamente dentro da estrela é tão alta que os elementos mais pesados começam a se formar: carbono, oxigênio, silício e, finalmente, ferro. Este é um ponto de virada, porque o ferro não libera energia durante a síntese, mas a absorve quando o coração de uma estrela é composto de ferro, o que, infelizmente, não consegue se apegar à sua própria gravidade. Isso leva a um rápido colapso, onde o núcleo cai em uma fração de segundo. Essa mudança repentina faz com que a temperatura suba para dezenas de bilhões de graus, e as forças gravitacionais começam a se alimentar. Se a massa do núcleo for mais de 1,5 a massa do Sol, conhecida como limite de Chandrasekhar, a compressão para. É quando nasce uma estrela de nêutrons degenerada. Mas se a massa do núcleo for mais de 2 ou 3 vezes o Sol, os nêutrons não podem mais se segurar. A pressão da gravidade é realmente algo. Nesse caso, o núcleo continua contratando, e a estrela se transforma em um buraco negro. Agora, vamos dar uma olhada no que é uma estrela de nêutrons. É um objeto minúsculo, mas incrivelmente denso. Para imaginar sua densidade, pense bem, uma colher de chá de material de estrela de nêutrons pesa até uma cordilheira, cerca de 10 bilhões de toneladas, com um diâmetro de apenas cerca de 20 quilômetros. Tais estrelas são mais compactas do que muitas cidades da Terra. Neste pequeno globo cósmico, as partículas que compõem os núcleos dos átomos são fortemente embalados, como se estivessem em uma multidão incrivelmente densa. É realmente incrível como as forças da mecânica quântica podem reunir esses elementos, criando o surpreendente fenômeno das estrelas de nêutrons. Essas estrelas são tão densas que têm alguns dos campos magnéticos mais fortes do universo, que podem ser bilhões de vezes mais poderosos que os do nosso próprio planeta. E o que é realmente fascinante é que algumas dessas estrelas, conhecidas como estrelas de nêutrons Tano, são encontradas na companhia de pulsares. Esses pulsos giram a uma velocidade surpreendente, enviando raios poderosos de radiação de rádio para a vastidão do espaço. Você já se perguntou como é um feixe de luz que passa pela Terra? Bem, é como um pulso regular de luz, semelhante a um piscar de olhos. Agora, às vezes o campo magnético de uma estrela de nêutrons é tão forte que se transforma em um magnetar. Estes raros Os objetos são como gigantes cósmicos, capazes de produzir explosões de energia que estão realmente fora deste mundo. Mas aqui está o problema: se a massa do núcleo estelar exceder 3 massas solares, nenhuma força pode segurá-la. Ele continua desmoronando até que um buraco negro seja formado. Agora, a gravidade do objeto é tão forte que mesmo a luz não pode escapar de sua atração. Toda a questão de uma estrela entra em colapso em um minúsculo que você já ouviu falar de uma singularidade? É um lugar onde a densidade se torna infinita e as leis da física que sabemos param de funcionar. Os buracos negros são alguns dos objetos mais misteriosos e incríveis do universo. O nome deles evoca admiração, e eles ainda são um mistério para nós. Imagine um lugar onde a gravidade se torne tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Os buracos negros são formados quando uma enorme estrela morre, e eles são uma das forças mais poderosas do universo. Quando uma estrela com uma massa superior a 20 a 30 massas solares fica sem combustível para a fusão termonuclear, você ficará feliz em saber que seu núcleo se torna instável. Isso acontece antes do urânio, o que é uma ótima notícia. Música. Deixe-me falar sobre buracos negros. Eles têm essa poderosa pressão de radiação em seu núcleo que é realmente forte. Agora, existe esse limite invisível chamado horizonte de eventos, e é como uma cachoeira em um rio. Você pode nadar até um certo ponto, mas depois de atravessar esse limite, não pode evitar cair. É assim que a gravidade se torna esmagadora. O tamanho do horizonte de eventos depende de algumas coisas. Você já se perguntou sobre o tamanho de um buraco negro? Bem, depende de que tipo de buraco negro estamos falando.
Para as estrelas, um buraco negro formado a partir de um enorme. O raio do horizonte do evento pode ser de vários quilômetros. Mas para os supermassivos nos centros de galáxias, esse raio atinge milhões ou até milhões de quilômetros. Por exemplo, o raio do horizonte de eventos de um buraco negro no centro de nossa galáxia, Sagitário, tem cerca de 17 raios solares, e sua massa excede 4. Mas um buraco negro não é apenas um vazio ao seu redor, é também um disco enorme de matéria absorvida. Os buracos negros são realmente uma das coisas mais intrigantes do nosso universo. Eles não são frequentemente formados, mas quando são enormes. Eles são basicamente um disco de gás, poeira, detritos estelares e até estrelas inteiras que estão muito próximas do buraco negro. Esse calor extremo e raio-x que resultam são o que nos permite ver cientistas verem buracos negros. Mas mesmo que possamos vê-los, eles próprios permanecem invisíveis. Se o assunto do orifício de acreção não for uniforme, os jatos poderão surgir. Esses poderosos jatos de plasma são ejetados dos polos do buraco negro a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Eles são como beacons. Existem diferentes tipos de buracos negros, e eles podem ter uma variedade de massas, de algumas a dezenas. O tipo mais comum são os buracos negros de massa intermediária, que têm uma massa de centenas. Menos comuns são buracos negros supermassivos, que provavelmente desempenham um papel na formação de volumes maiores. Finalmente, buracos negros supermassivos, localizados nos centros da maioria das galáxias, têm massas milhões ou bilhões de vezes maiores que o Sol. Por exemplo, no centro do Galaxy M87 é um dos buracos negros mais conhecidos, pesando até 6,5 bilhões de massas solares. Você sabia que os buracos negros não são aspiradores de pó? Se o Sol repentinamente se transformasse em um buraco negro com a mesma massa, a Terra continuaria girando em torno dele como antes. Mas, se as coisas chegassem muito perto, sua atração gravitacional seria tão forte que seria catastrófica. Os buracos negros também são realmente importantes na formação do sistema solar e do universo. Eles ajudam a formar galáxias, participam da redistribuição de energia e matéria e suas ondas gravitacionais, causadas pela fusão de buracos negros, já foram registrados pelos cientistas. Isso nos dá uma nova maneira de abrir seu coração e mente para o universo. Esses objetos podem parecer o fim, mas são realmente o começo de algo novo e emocionante. Matéria, música. O ciclo continua, e pode até afetar como as estrelas e as galáxias se formam no futuro. Os buracos negros são como alquimistas cósmicos, mudando as leis da natureza e inspirando a todos nós. Estamos muito animados para compartilhar as últimas descobertas científicas com você. À medida que nossa estelar Odyssey chega ao fim, viajamos do nascimento de estrelas na vastidão de nebulas a gás e poeira até o grande final. Seja a partida pacífica de uma anã branca ou uma supernova, as estrelas não estão apenas distantes. Luzes no céu, eles são as próprias fontes da própria vida. Luz e calor são as forças mágicas que trouxeram tudo o que sabemos à existência, incluindo nós mesmos. Cada gota de ferro em nosso sangue, todo átomo de cálcio em nossos ossos, é um pequeno presente das estrelas que ajudaram a fazer um buraco negro. Toda estrela é como um universo minúsculo, carregando consigo a história de sua vida e influenciando gentilmente o espaço ao seu redor. As estrelas não estão apenas luzes distantes no céu, eles são as fontes de luz e calor que deram origem a todos os elementos que compõem nosso mundo, incluindo nós mesmos. Cada gota de ferro em nosso sangue, todo átomo de cálcio em nossos ossos, é um pequeno presente das estrelas. Nossas amadas estrelas passaram bilhões de anos iluminando o céu noturno. Embora possam parecer eternos, suas vidas são finitas. Mas essa finitude é o que os torna tão magníficos. Eles são as estrelas que fazem o universo brilhar. Olhe para o céu noturno, minha querida. Lembre-se de que não é fácil. Spectaculo Cosmico. Este livro foi escrito por bilhões de estrelas. Cada página mantém o segredo de seu nascimento, vida e morte. E talvez, em algum lugar lá fora, nas vastas extensões de espaço, agora esteja nascendo uma nova estrela que um dia acenderá nosso caminho.